Bom dia, vamos começar o nosso tempo. Eu queria orar com vocês. Senhor, eu quero te agradecer pela oportunidade de estarmos juntos e considerarmos a Tua palavra. Olharmos também para o que outras pessoas que fizeram parte da história da humanidade falaram sobre o assunto que temos para hoje, para este mês. Que o Senhor nos conduza, Pai, para melhor entender a Tua vontade, quem nós somos, como isso se relaciona. E no final das contas, Pai, termos um propósito de vida adequado à Sua vontade, ao que o Senhor nos ensina. Eu te peço, Pai, por misericórdia, para que o Senhor me ajude a ser claro, que meus irmãos e irmãs também, Pai, se sintam à vontade de comentarem, fazer perguntas e que juntos cresçamos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então esse é o... Antes de eu apresentar de fato assim, o título do nosso curso desse mês, eu espero que ele seja uma bênção na vida de cada um de vocês e também da nossa comunidade. Então, antes de eu falar propriamente qual é ele, eu queria deixar essa pergunta e realmente ouvi-los. Qual o seu propósito de vida? Mas antes que você responda, eu quero dar uma situação para você. Então, você vai em busca de um emprego. Você tem uma entrevista com esse entrevistador do RH e ele faz essa pergunta para você, essa é exatamente que está no nosso slide. Qual o seu propósito de vida? O que é que você responderia? Não, é uma pergunta que eu vou ficar esperando alguém ou alguns responderem. Senão eu vou encenar, eu vou pegar uma cadeirinha, vou chamar um de vocês e fazer essa pergunta como se fosse a hora da entrevista. Fale, Elisa. Ok, eu estou entendendo que você está respondendo assim, o seu propósito no seu trabalho. Exatamente. Eu quero ser um pouco mais amplo que isso, que vocês pensem, a pergunta é essa. Aham. Mas e propósito de vida? O entrevistador está a fim de saber qual é o seu propósito de vida. Oi? É isso que você responderia? Ok. Alguém mais? Qual o seu propósito de vida? Vai, mais um. Mais uma pessoa. Ok, conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Vocês são muito crentes. Na verdade, gente, é fato, você pode responder isso, mas possivelmente essas não são as respostas mais comuns. Eu não me lembro em que ano foi, mas eu estudei educação física na Unicamp e depois de formado, eu voltei para recepcionar os calouros. Eu não sei se foi em 2007, 2008 ou 2009, mas era uma pesquisa pessoal. Assim que ele saía do lugar que ele recebia o caderninho dele e tal, eu fazia uma pergunta, qual era o seu propósito de vida? E as respostas foram, eu quero ter um bom emprego, eu quero ser feliz, eu quero constituir uma família, eu quero fazer o mundo melhor. Geralmente era em torno disso, tá? Talvez alguns respondessem, não foi o caso lá, mas num outro contexto, ter uma casa própria, comprar o meu carro dos sonhos. Então, o nosso curso, e eu volto já nessas respostas, desse mês é criados para adorar, o propósito essencial da existência humana. E o objetivo dele é que no final nós compreendamos melhor a razão pela qual nós existimos. Então nós vamos aqui aprender ou relembrar que a adoração não é somente um ato litúrgico, não é somente aquele tempo que nós temos do culto, que alguém começa a tocar, a gente começa a cantar, ali parou, então se parou o louvor, se parou a adoração, mas que ela acontece a qualquer tempo, em qualquer lugar e em qualquer circunstância.
E para essa primeira aula, eu quero me concentrar em responder essa pergunta: por que eu preciso adorar? Então, alguns de vocês responderam para glorificar a Deus, para fazer Deus conhecido. Agora, a pergunta foi: que resposta você daria diante dessa pergunta? Mas a nova pergunta é: quem pode me explicar o que é propósito de vida? Vamos voltar ou pensar nessas respostas que eu recebi, por exemplo, desses calouros lá da Unicamp. Se o propósito de vida de alguém for ter uma família, ter um emprego, ter um carro, uma casa própria, existe um problema de definição nisso. Por quê? Porque o que é que você faz depois que você alcançou o seu propósito de vida? Você pode acabar com a sua vida que está tudo bem? Afinal de contas, você já alcançou, você já terminou com o propósito que você tinha de vida. Isso está tudo bem? E é óbvio que não. Talvez você tenha dito, ou alguém dissesse: não, meu propósito de vida é dar o melhor para os meus filhos. Como é que fica a sua vida depois que os seus filhos deixam a sua casa? Basta ficar no sofá para sempre? Exatamente, e esse ali chega a ser o ponto de que eu estou querendo mostrar para vocês a importância do que é o propósito de vida, ou de se ter um propósito de vida adequado, porque tem relacionamentos e casamentos que, porque não tem um propósito de vida, ou um bom propósito de vida, os conflitos giram em torno daquilo que as pessoas realmente têm como propósito de vida, a ponto do casamento não durar muito tempo. É quando os cônjuges não entendem que a prioridade, por exemplo, deve estar entre eles e não nos filhos. Eu tenho o propósito de fazer meus filhos felizes. Eu tenho o propósito de comprar a casa dos sonhos. Eu tenho o propósito de passar num concurso. Eu tenho o propósito de ter X filhos, sendo pelo menos 2 homens. Eu tenho o propósito de fazer a viagem dos sonhos. Eu não estou falando aqui muito mais do que uma meta parcial da vida. Eu estou falando que às vezes é exatamente a pessoa expressa essas palavras como se aquele fosse o objetivo extremo, o supremo da vida. E não é que essas coisas sejam más, é que elas não cumprem uma boa definição do propósito de vida. Um outro exemplo: alguém que perde o emprego que era o propósito de vida da pessoa. A pessoa acreditava que ia ficar naquele emprego durante toda a sua vida, até a sua aposentadoria, até que chega a carta de demissão. Se o propósito de vida daquela pessoa estivesse baseado naquilo, como é que fica essa pessoa? Então entendam que onde eu coloco o propósito da minha vida é de suma importância. Chega a ser tão importante que, pensando novamente nessa questão de emprego, é interessante pensar que existe uma mudança na abordagem de grandes empresas sobre trabalhar com eles. A geração anterior à minha, eu sou do começo da década de 80, quando procurava um emprego, o que a geração de 70, 60 buscava? Estabilidade, ou seja, um emprego que assim vai ser longânimo, vai ser duradouro. Talvez ele pensasse: será que nessa empresa que eu quero ficar para sempre tem cargos que eu possa crescer nele? Possivelmente pensava: eu vou ficar aqui, vou aprender o melhor que posso e vou me aposentar nesse lugar. A minha geração, de forma geral, ela já não pensa assim. Quando eu estou falando da minha geração, eu entrei dentro daqueles millennials, né? Eu sou 81, e 81 é o primeiro ano dos millennials, mas vai até 96. Eu acho que daria para quebrar um pouquinho, mas usando essa terminologia, eu perguntaria: como é que os millennials pensam? Uma pesquisa feita, chama Deloitte Millennium Survey. Survey é a palavra pesquisa. Pesquisa pela essa Deloitte Millennium. Ela faz pesquisa sobre questões comportamentais da geração Z e geração Y. Ela mostrou que 65% dos millennials, ao considerarem o seu emprego, elas buscam desenvolvimento pessoal e
sentido de propósito. E é por isso que as empresas de hoje em dia gostam de atrelar a sua imagem a grandes ações na sociedade. Meio ambiente, grupos minoritários, educação dos menos favorecidos. Tem uma marca de roupa chamada Patagônia, alguém conhece? A missão deles é: estamos funcionando para salvar o nosso planeta. A Nike tem essa missão: levar inspiração e inovação a cada atleta do mundo. Ben & Jerry é uma marca de sorvete e ela inclui várias ações sociais na sua descrição. Questões relativas ao meio ambiente, a sistemas alimentares saudáveis e ao seu propósito de existência. Pessoas querem fazer parte disso. Elas, dizendo de novo, usando aquelas terminologias, da minha geração, ela olha para uma empresa e parece que eu quero fazer diferença no mundo. Eu quero estar ligado a um propósito que seja maior do que simplesmente ficar numa empresa, crescer nessa empresa, me aposentar e acabou. Então pensem comigo, e agora é para vocês responderem de novo. Quando uma pessoa não tem um propósito de vida, o que pode acontecer? Um caso extremo de alguém que não tem um propósito de vida. Suicídio. A falta de propósito leva à falta de esperança ou à desesperança, que infelizmente pode levar a casos de tirar a sua própria vida. A falta de esperança, ela pode levar pessoas à ansiedade, depressão. Muitas pessoas que tiram a sua própria vida nos dias de hoje, ela tem muita coisa ao seu lado. Mas porque elas não têm um propósito de vida, elas se sentem como se nada daquilo ao seu lado existisse. Conseguem perceber que ter um bom propósito de vida é extremamente relevante? Vocês já escutaram essa frase? Há um vazio em forma de Deus no coração de cada homem, e só Deus pode preenchê-lo. Alguns vão dizer que é do tamanho de Deus. Essa frase ela é atribuída a Blaise Pascal. Ele foi um filósofo, matemático, físico francês do século XVII. Para quem não se lembra de Pascal um pouquinho, quem aqui se lembra disso daqui? Do princípio de Pascal. E eu estou falando isso que é até interessante pensar como hoje na sociedade ouvimos tanto, como cristãos não querem saber de ciência. Na verdade, cristão quer saber de boa ciência. E Pascal é um grande exemplo. A história tem muitos exemplos de cristãos que revolucionaram a ciência, ou tiveram destaque dentro da ciência. Pascal, mais uma vez, se você já escutou, tem algo chamado a aposta de Pascal. Pascal ele também tem contribuições na ciência no campo de probabilidade. E olha o argumento de Pascal com relação dentro desse campo. Se eu acreditar em Deus e estiver certo, terei um ganho infinito. Se eu acreditar em Deus e estiver errado, ou seja, por exemplo, Deus não existe, eu terei uma perda finita. Se eu não acreditar em Deus e estiver certo, terei um ganho finito. Se eu não acreditar em Deus e estiver errado, terei uma perda infinita. Vocês entenderam? Quer dizer, se eu sou cristão e se eu estou certo de que Deus existe, Jesus Cristo é o único Salvador e eu creio nele, eu tenho um ganho infinito. Mas se alguém diz, Deus não existe, não tem nada dessa questão de salvação, e eu estou certo, ele tem uma perda infinita. Bem, deixa eu continuar um pouquinho aqui. Alguém consegue me dizer o que tem nessa imagem? Vai. Uma cara e um dente. Ok.
Ok. Tem um certo, mas tem um certo entre aspas, mas pode parecer muita coisa. E realmente, a ideia é o que parece para você. Uma queimada, uma espuma queimada, um bolo meio que estragado, um rosto. Parece um rosto? Então eu vou dizer uma história para vocês, cômica, porém real, tá bom? Ela aconteceu em outubro de 1977, no sul do estado do Novo México, nos Estados Unidos. Numa manhã de segunda-feira, bem cedo, por volta das 6 horas, Maria Rubio, ela estava em casa preparando o almoço do marido. Ela cozinhava feijão, ovos mexidos e fazia tortilha na hora, como era de costume, quase todas as manhãs. Enquanto ela montava o seu segundo burrito, né, uma espécie de uma panquequinha, ela percebeu algo diferente. Em uma das tortilhas havia uma marca queimada, bem no centro, e essa marca parecia um rosto humano. Maria sentiu um arrepio, ficou sem saber se ficava com medo, se ficava com alegria, e ela foi chamar a filha de 17 anos, Rose, e ela perguntou: filha, o que você vê aqui? Rose, ela olha para a tortilha bem assustada e diz: mãe, parece o rosto de Jesus. Maria, ela não queria dizer isso primeiro, ela não queria soar louca, mas ela: pois é, filha. E as duas ficaram olhando sem saber o que fazer, e aí chamaram Eduardo, o marido que estava lá dormindo. E no começo ele não acreditou, achava que era exagero das duas, mas ele, olhando de perto ali, olha, não é que parece mesmo que tem a cara de Jesus aqui? Tem uma barba, tem um rosto, tem até a coroa de espinhos. Maria e Rose ficaram empolgadíssimas, maravilhadas. Eduardo, ele já ficou mais cauteloso, achou que aquilo podia ser um mau presságio. De manhã, aquele assunto era só entre eles, mas Rose foi para a escola. Quando ela volta da escola, o que ela vê na casa dela? Vizinhos curiosos, repórteres, todos queriam ver a tortilha de Jesus. E aquilo cresceu. Nos dias seguintes, centenas de pessoas começaram a visitar a casa dos Rubio. Maria virou notícia nacional. Uns diziam que ela era uma visionária, outros diziam que ela era louca. Mas para aquela família, aquele momento mudou a vida deles para sempre. 40 anos depois, o episódio ainda é lembrado. Aquela tortilha simples, um pãozinho queimado, se tornou o símbolo de algo que ninguém conseguia explicar. Quem de vocês aqui conhecia essa história? Gente, tem muito mais nessa história, e eu vou mostrar somente uma foto para vocês, porque parece uma pegadinha, mas até um altar foi construído em torno dessa tortilha. Vai só exagerado, mas a verdade é que até romaria se fazia para a casa de Maria Rubio. Essa história praticamente só terminou quando, muito tempo depois, a filha foi levar, acho que a tortilha para a escola, e acabou quebrando o recipiente que guardava a tortilha, que o rostinho já estava, né, já não era mesmo do que o original. Mas, gente, entenda, se você tem origem católica como eu tenho, talvez você entenda na prática o que significa a devoção de uma pessoa, um santo, ou algo que se considera sagrado. E eu estou dizendo isso para que vocês não percam de vista o que eu já disse pelo menos 2 vezes aqui. É muito importante se ter um bom propósito de vida. E como vocês podem ver, sem um bom propósito, ou um propósito definido pela realidade, pela verdade, pessoas podem chegar ao ponto de verem Jesus em qualquer coisa. Eu não trouxe as 20 fotos que eu poderia, mas eu trouxe 2. De alguém que olha para um poste da rede elétrica e fala: estou vendo Jesus. Ou na barra de chocolate. Vocês estão vendo ali? Jesus? Lícia, precisa?
Não, meu é só de perto. Não, enfim. Tá vendo aqui assim, ó, tem um rostinho aqui assim, ó, tá, um olhinho. Ó, nariz aqui, ó. Hã? É isso, né? Gente, de novo, como o Pascal disse, tem um vazio dentro de nós. E muitos filósofos já tocaram, refletiram nesse assunto. E eu quero mostrar para vocês a percepção de alguns desses pensadores. Olha como eles explicam. Quem é esse? Ari, você ganhou uma bala. Tá, você respondeu primeiro. Vai ter vários aqui, só foi o primeiro, tá bom? Vai chegar a sua vez, Heitor, Davi, tá bom? Mas eu vou perguntar, a próxima eu vou perguntar assim, tá, fulano, quem é esse, tá bom? Freud ele argumentava que a religião e a adoração são projeções dos desejos inconscientes humanos. E na obra dele, O Futuro de uma Ilusão, de 1927, ele sugere que a necessidade de adorar deuses é uma manifestação da busca por figuras paternas, protetoras, que oferecem segurança e consolo diante das incertezas da vida. Ou seja, para Freud, Deus não é alguém que existe por si só, mas alguém que tem origem dentro do próprio homem. É uma invenção. É a mente humana que cria Deus. Álvaro, quem é esse próximo? Perdeu. Eu perguntei para o Álvaro. Tá, ele ganhou por você. Tá, a sua balinha. Karl Marx. Ele também tentou explicar a adoração a Deus. Ele dizia que a religião é o ópio do povo, ou seja, a droga do povo. Ele acreditava que a adoração de Deus e das figuras religiosas era uma forma de alienação, onde os indivíduos projetam seus poderes e capacidades para seres externos, ao invés de reconhecer o seu próprio potencial, o potencial humano. Ou seja, Karl Marx, para ele, o problema é que o homem tem dentro de si o poder, mas ele transfere esse poder para fora, para um Deus, para uma religião, e isso torna alienado. O que ele quer dizer com isso? Você deixa de ser o protagonista da história, quando deveria ser, na perspectiva de Marx. Você não é mais o personagem principal da história. Para Marx, Deus também é uma criação humana e que serve para que o homem lide com as suas limitações, para, por exemplo, justificar desigualdade. Vamos lá, Eduardo, quem é esse aqui? Oi? É, tá. A sua balinha. Para ele, para Nietzsche, adoração não é somente uma ilusão, é também um sinal de fraqueza. Ele tem uma obra chamada Assim Falou Zarastruta e o Anticristo. E nessa obra ele critica fortemente a religião e a adoração a deuses. Para ele, quando o homem se curva diante de um Deus, ele está renunciando à própria força, abrindo mão do seu poder, da sua vontade. E é daí que vem aquela famosa ideia de que Deus está morto. Porque o homem ele precisa se libertar dessa dependência do divino. Deus precisa estar morto para que para que o homem seja pleno. Então, para Nietzsche, quanto mais você adora a Deus, mais fraco você se apresenta. É como se adorar a Deus fosse uma doença, e a religião é um sintoma da fraqueza humana. E é interessante pensar que a Bíblia diz exatamente o oposto. Quanto mais eu adoro, mais forte eu me torno, mais maduro eu me torno, mais humano eu me torno. Esse eu vou deixar para quem quiser falar. Não vou perguntar um nome. Quem é esse? Oi? Tá. Agostinho, que foi um teólogo dos séculos 4 e 5, ele já pensava diferente desses camaradas que viveram mais próximo da gente. Enquanto Freud, Marx e Nietzsche, eles viam a adoração como uma projeção humana, né, como uma invenção humana, Agostinho enxergava a adoração como uma resposta natural da alma para com o seu Criador. Na sua obra Confissões, ele diz: Fizeste-nos para ti, Senhor, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. Agostinho está dizendo exatamente o oposto dos outros três.
Ele está dizendo que a inquietação do homem, esse vazio, essa busca constante por sentido, é a prova de que fomos criados por Deus e para Deus. E que o coração humano ele só encontra descanso quando ele volta para casa, quando ele volta para o Criador. Então, enquanto filósofos viam a adoração como uma fuga, aqueles outros, Agostinho, ele via como uma volta para a origem, uma volta para casa, para os braços do Pai Criador. É como se o ser humano nascesse com uma saudade. E enquanto ele não tem esse abraço do Pai, do Criador, ele não vai saciar essa saudade. E a adoração é o caminho de volta para o Pai. Ele é um outro exemplo de pensador cristão que via Deus como causa e como finalidade de todas as coisas. Ele afirmava que o desejo humano é, no fundo, um desejo por Deus. Se você deseja alguma coisa, o seu último desejo, o extremo, em última análise, o seu desejo é um desejo por Deus. Tudo que a gente busca, prazer, conhecimento, realização, sentido, na verdade, é uma tentativa de buscar a Deus. O nosso desejo é sempre um desejo por Deus. Eu quero entender esse Deus que naturalmente eu não entendo. Então, para Aquino, Deus é o princípio e o propósito, é de onde tudo vem e para onde tudo vai. Por isso a adoração não é uma invenção humana para Aquino, mas a resposta natural do homem à origem e ao destino da sua existência. De uma forma mais clara, Deus é a causa de tudo existir, mas Ele também é a finalidade, o propósito de tudo existir. E a adoração, entre esses dois pontos, é o que liga, é o que dá a liga. E o homem, ele se encontra bem aí. A adoração dele é o reconhecimento de onde ele veio, a origem, para onde ele vai. O propósito, a finalidade. Quase. A cor da roupa está diferente. Quando eu adoro Deus, eu estou dizendo, eu sei quem me criou e eu sei para que eu sirvo. Eu sei qual é o meu propósito. Tá bom, vai, para quem falar mais rápido. Esse. Eu não sei quem falou primeiro. Depois vocês peguem uma balinha aqui, tá bom? Vai, Letícia tinha falado aquela hora, não tinha acertado, essa você acertou. Lutero, Martinho Lutero. Ele falava que tudo aquilo que em o seu coração confia se torna Deus. Isso é um Deus para aquela pessoa. Ou seja, se o seu coração confia em Deus, no Deus verdadeiro, isso é adoração. Mas se o seu coração confia em outra coisa, no dinheiro, no sucesso, em si mesmo, isso não é adoração, isso é idolatria. Lutero dizia que o coração humano é uma fábrica de ídolos, porque está sempre buscando algo em que confiar. Então, para Lutero, a questão da adoração não é se você adora ou não, a questão é quem ou o que você adora. Não é raro nós pensarmos que adorar um ídolo é se ajoelhar diante de uma imagem. Mas Lutero ele tem uma compreensão bíblica. Idolatria é colocar confiança no lugar errado. É isso que é idolatria, de uma perspectiva bíblica. Se você não confia naquele que você deveria confiar, você confia em alguma outra coisa. E essa outra coisa, se não for Deus, isso é idolatria. De novo, se eu confio em Deus, isso é adoração. Mas se eu confio no meu marido, e quando eu estou dizendo isso, eu estou falando, se eu confio mais do que eu confio em Deus. Se eu confio no meu emprego, mais do que eu confio em Deus, ou igual. Se eu confio no meu sucesso, na minha influência, então eu troquei o Criador pela criatura, e isso se chama idolatria. Então, adorar não é somente cantar, é viver com o coração no lugar certo. Quem é esse?
Isso, esse é Calvino. João Calvino. Teólogo francês, ele foi contemporâneo de Lutero. Na verdade, quando Lutero pregou suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, Calvino, ele tinha 8 anos. E ele escreveu uma obra desse tamanho, chamado As Institutas. E lá ele diz que o coração humano, ele sempre vai se curvar diante de algo. Ele está ecoando bastante o que Lutero está dizendo. E eu não sei se ele está tirando isso do que aprendeu com Lutero, mas é o que ele diz lá. E se esse se curvar diante de algo não for Deus, esse algo não for Deus, então aquilo será um ídolo. Com Calvino, a conclusão é que o maior problema do homem não é a falta de adoração, mas é a adoração mal direcionada. São outras palavras para dizer o que Lutero já tinha dito. Então, depois de ouvir todos esses pensadores, eu quero começar a olhar para as Escrituras com vocês. Então, se você trouxe a sua Bíblia, eu tenho aqui as passagens, mas se você trouxe a sua Bíblia, mesmo porque eu ou coloquei na NVI ou na NVT, tá, os versículos que eu trouxe aqui. E vai ser interessante, eu vou fazer essa pergunta para vocês, e vou antecipá-la aqui. Se você se lembra de alguma canção que a gente canta aqui, ou enfim, de forma a louvar a Deus por meio dessas canções, que se você recorda de alguma delas diante desses trechos bíblicos, tá bom? Eu quero começar pelo Salmo 63:1. E eu estou falando isso porque muitas vezes as nossas canções tiveram referência em versões mais antigas, como Revista Atualizada ou Revista Corrigida. Então, NVI e NVT não é assim, às vezes trazem aquelas palavras, tá? Então, no Salmo 63:1, quem pode ler para a gente? Então olha só o que o salmista está dizendo aqui: minha alma tem sede de ti, todo o meu corpo anseia por ti nessa terra seca. Então a pergunta que eu falei que queria priorizar com vocês para responder é: por que eu preciso adorar? Então aqui o que já está mostrando é que existe uma necessidade inerente no ser humano de ter o Senhor. Aqui alguém já passou 3 dias sem tomar água? Água é uma necessidade básica da nossa vida. Sem água a gente não vive ou sobrevive por muito tempo. O Salmo 42 não é tão diferente disso, que diz assim, alguém lê para a gente. Ok, então, de novo, essa figura do anseio. A nossa alma tem uma necessidade básica, além de água. A nossa alma deseja o Senhor. Alguma música vem à mente? Qual? Ok. Não é porque eu vi essa que você estava também, Ari? Diante de ti, Senhor. Não era essa. Essa também? Qual que você estava, Ari? Qual que era? Qual é o número desse? Essa aqui. Ok. Qual é a música? 5 notas, maestro. Muito bom, muito bom. Outra aqui. Salmo 143:6 diz: estendo as minhas mãos para ti, como a terra árida, tenho sede de ti. Mais um versículo agora do Salmo 143 com essa mesma ideia, a ideia de desejar ardentemente pela presença do Senhor. Salmo 84:2. Alguém lê para a gente? Ok, olha como a versão faz diferença, assim, para a gente ter algumas memórias, né? Qual é a sua versão aí, Ari? Corrigida? NVT? Qual é uma música que a gente canta falando, a gente não usa a palavra pátio, a gente usa outra palavra? Isso. E quando a gente pensa em átrio, já vem algumas canções, não vem? Qual, por exemplo? Meu prazer é viver. Desculpa, gente, eu não sou cantor, tentei. Prazer é viver. De novo, olha só esse anseio que ele está apresentando.
sinto desejo profundo, morro de vontade de entrar nos pátios do Senhor, né? O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu. Então todas essas passagens mostram que existe uma busca inerente de nossa alma pelo Senhor. Nós temos um vazio que só pode ser preenchido por Ele. Tem aquele brinquedinho que tem uma falha lógica ali, mas assim, para criança, né, que tem as formas geométricas, ela precisa pegar a estrelinha e colocar a estrelinha no forminha, né, o círculo, né, o quadrado. E a verdade é que o nosso coração tem uma forminha ali que precisa de algo para encaixar. E o encaixe perfeito disso, somente Deus. A refulgente. Isso. E, gente, é interessante pensar também que eu olho para esses salmos e vejo assim, que o desejo de estar perto, quando ele fala contemplar a beleza do Senhor, por exemplo, ele tem um desejo de conhecer a Deus. Essa proximidade é o desejo de saber quem é esse Deus. Eu quero ver quão maravilhoso Ele é. Eu quero saber mais dele, eu quero estar mais com ele. Gente, conhecer está muito ligado ao significado de adoração. Se eu amo esse Senhor, eu quero conhecê-lo. E quanto mais eu o conheço, mais eu quero estar com ele. Então, por que eu preciso adorar? A primeira resposta é, porque eu fui criado para isso. No íntimo do meu ser, há uma necessidade de me relacionar com o Criador. Adorar não é uma opção, é uma necessidade. De novo, o homem foi criado para adorar. É algo natural, está no nosso DNA espiritual, isso é inerente à natureza humana. Vocês podem perceber que mesmo aqueles que dizem que não creem em Deus, eles acabam adorando alguma coisa. É o sucesso, é o dinheiro, é o prazer, é si mesmo. Então a questão, concluindo, não é se eu adoro, mas o que ou quem eu adoro. Agora existe uma outra resposta para essa pergunta. E a resposta é que eu tenho ordens claras da parte do Criador, da parte de Deus, que eu devo adorá-lo. Por exemplo, o Salmo 29, 2. Atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. Nós precisamos dar a Deus o que só Ele merece. E nós vivemos nesse tempo em que pessoas dão glória a muita coisa. Acabei de falar algumas delas, mas sucesso, fama, pessoas, conquistas. Mas o salmista ele está nos chamando de volta ao centro. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. E façam isso na beleza da santidade. Indo para o Novo Testamento, Romanos 12, primeiro versículo. Irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Esse versículo está ensinando que a vida inteira é o altar da adoração, não é somente um tempinho. A nossa vida, ela deve ser ofertada a Deus. O cristão, ele não oferece uma canção, ele oferece a si mesmo. Por isso, adorar a Deus não é um ato isolado, ele é um estilo de vida, é viver todos os dias como um sacrifício vivo, de novo, santo e agradável. Luquinha está ali. Salmo 100, voltando lá para o saltério. Aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra. Para quem que é para aclamar o Senhor?
Todos. É somente os cristãos? Não. Todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Alguma outra canção para a gente se lembrar com essa daqui? Ok. Essa aqui, vocês pensaram? Chama Celebrar? Ah, essa é uma outra. Tá. Não, o Beto está... Beto está bodejando outra música aqui. Ah, mas eu conheço também, muito legal. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos. Ele também é interessante que aqui está falando que, quando fala prestem com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres. Então é um convite não somente ao povo de Israel, mas a todos os habitantes da terra para estarem diante do Senhor e com uma emoção de alegria. Eu ia falar também. Fale. Todos esses versículos que a gente está vendo, que falam sobre adoração, esse é o primeiro que aparece a música, né? Ok. Então, quanto a gente reduz a adoração a cantar, e às vezes a cantar só a fim de domingo. Obrigado. Excelente observação. E eu já tinha dito isso um pouquinho no começo, né? Muitas vezes a gente pensa em louvor, a gente pensa o quê? Em música. Né? Quanto louvor de novo voltando ao que já foi falado, é um estilo de vida. Né? Próximo Salmo 95, versículo 6. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Deus está sempre chamando o seu povo à adoração, e Ele não exige de longe, Ele convida para perto. E essa é a diferença entre religião e relacionamento. A religião diz, suba até Deus. Interessante que o Evangelho diz, venha, que Deus está chamando. Ou seja, a adoração começa com um convite de graça. É um Deus que se fez homem, Jesus Cristo, se colocou no nosso lugar por causa dos nossos pecados, Ele morreu naquela cruz, naquele monte, no Calvário, no Gólgota. E a Bíblia diz que todo aquele que crê nisso, tem a vida eterna. Com tudo isso que Deus fez por nós, com tudo que nós somos, com essas ordens de Deus, a pergunta, por que eu preciso adorar? Eu preciso adorar porque Ele nos criou seres adoradores. A gente vai se ajoelhar diante de alguma coisa. E a Bíblia nos mostra que o único digno de adoração é o Senhor Deus. Segundo, porque o Criador de todas as coisas, Ele ordenou que a sua criação especial, aqueles que são da área da saúde, talvez esse é um pouco da lembrança que eu tenho e espero que ela ainda esteja correta, não sei, mas o nosso pulmão é como uma bombinha de vácuo, em que certo sentido é muito fácil colocar ar para dentro. O difícil é tirar o ar. O problema do asmático não é que ele não consegue colocar para dentro. O problema é que ele não conseguiu fazer a reciclagem do gás que precisa sair para que o oxigênio então entre. Estou dizendo isso porque nós somos bombinhas assim. Ídolo, ou coisa. Eu gosto de usar a imagem do trono no coração. Tem um trono no nosso coração. E sempre tem algo ou alguém sentado nesse trono. E a verdade é que se não for Cristo, alguém ou alguma coisa vai estar sentado lá. Pode ser o seu filho, pode ser a sua esposa, o seu marido, pode ser a viagem dos seus sonhos, pode ser o seu negócio, a sua fama, a sua coleção de moedas antigas. Alguma coisa, alguém vai estar sentado lá. Nós fomos criados assim por Deus. Mas interessante que esse Deus que nos criou assim, Ele se revelou dizendo, esse é o meu lugar. E eu vou dizer para vocês, não somente como uma sugestão que me coloquem nesse lugar, eu estou ordenando vocês para que me coloquem nesse lugar.
E quando Deus ordena, Ele não ordena porque Ele é simplesmente um Deus, ou porque Ele é um Deus orgulhoso e precisa disso. Ele não precisa da nossa adoração para ser maior do que Ele já é. Nós não aumentamos a glória de Deus por causa disso. Mas Ele nos dá ordem porque Ele sabe que a nossa satisfação se encontra quando nós estamos debaixo da vontade de Deus. Quanto mais nós o conhecemos, mais nós sabemos qual é a vontade dEle. E quando nós nos colocamos dentro da vontade dEle, a nossa alma se satisfaz. Nós encontramos alegria. Não uma alegria temporária, passageira. Ainda que Deus, na sua criação, fez tantas coisas para que nós desfrutássemos e percebêssemos essa alegria, mas também para que nós percebêssemos a glória de Deus. E aquela história que vocês se cansaram tanto, e eu também quando estudamos Eclesiastes, é olhar para os olhos, com os olhos acima do sol, além do sol. As coisas aqui, elas apontam para a gente que existe um Deus, e esse Deus está lá. Ele se relaciona conosco, Ele quer que nós o adoremos, e quando nós fazemos isso, nós temos satisfação. Muito bom, a gente usa Ele para um propósito egoísta. Então, se nós não tivermos o propósito correto, nós corremos esse risco, porque o propósito no final das contas não é Ele, é alguma coisa que não é Ele. Perguntas, comentários? Então tá bom, eu quero orar com vocês, mas já que nós temos, pelo menos no meu relógio aqui, mais 3 minutos, que tal 2 de nós, ou 2 de vocês, eu sou o terceiro, pudéssemos orar em adoração a Deus? Senhor, obrigado por ter se revelado a nós. Um dia, Pai, a Tua criação, os seres humanos pisaram na bola como nós pisamos hoje, e o Senhor, Pai, continuou nos amando, a tal ponto, Pai, de, no momento da história, enviar Jesus Cristo para que morresse no nosso lugar, Pai. Pai, não existe uma resposta mais apropriada à nossa gratidão do que a adoração ao Teu nome, por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor faz por nós. Por isso nos ensina, por favor, a conhecer cada vez mais o Teu caráter, a conhecer as Tuas obras, e como será no final de tudo, Pai, olhar para o Cordeiro e dizer: Santo, 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 dizer gratidões, Pai, por tudo que o Senhor fez por nós. Nos dê, Pai, um dia abençoado, e que mais tarde possamos também estar juntos para aprendermos de Ti e continuarmos Te adorando. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.